A mais um vídeo aqui no canal, o Papo é Grêmio. Vamos falar muito da vitória de ontem diante do Riestra lá na Argentina. Uma partida consolidada, onde o Grêmio conseguiu fazer um bom jogo, mas a partir do segundo tempo, quando o Luiz Castro remonta, né, o time com alguns jogadores que entraram na segunda etapa. Antes de mais nada, quero pedir para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá certo? Sempre falando de Grêmio, trazendo informações e análises pós-jogo e pré-jogo também, tá certo? Vamos pro vídeo. Uma vitória importante ontem, uma vitória que dá tranquilidade para o trabalho do Luiz Castro, que dá mais confiança para o elenco. Um time que sofreu, é verdade, alguns perigos pela equipe do Riestra, mas no geral foi muito bem. O Grêmio ontem, no primeiro tempo, não deu certo, né, com o Leonel Pérez e o William, apesar de que o time não sofreu tanto assim, né? Mas é um meio que faltou marcar, faltou a marcação do meio campo, porque os dois alas, no caso que era o Pedrinho e o Pavon, subiam juntos, então não ficava o jogador da sobra ali para poder dar o resguardo, né, para poder dar o apoio. Então o Grêmio teve muita dificuldade em alguns momentos, mas fora isso, o Grêmio, com muita participação do Gabriel Mack, o Grêmio conseguiu chegar ao ataque. O Grêmio conseguiu chegar com perigo, o Amus ontem voltando muito bem, né? E a partir do segundo tempo foi onde o Grêmio conseguiu jogar. É claro que o primeiro gol ele sai ainda no primeiro tempo, né? Com gol de pênalti do Carlos Vinícius, ainda bem que ele não errou, né? Para dar aquela tranquilidade, tirar aquele peso da última partida contra o Palestino lá no Chile, tirou o peso, né? E aí acredito que tenha dado mais tranquilidade para o Grêmio conseguir fazer aquilo que o Luiz Castro havia pedido. Obviamente que no intervalo ele percebe que o Grêmio havia uma deficiência no meio-campo com o Leonel Pérez e o William, e acaba sacando o Leonel Pérez para colocar o Noriega. Depois sai o William, né? Entra o Thiaguinho, aí o Grêmio consegue ganhar um pouco mais de poder defensivo, né? O Thiaguinho que a gente tanto pedia no time, e eu acho que ainda deve ser o substituto, né, do Arthur, porque o Arthur está machucado, e ontem entrou muito bem. O Thiaguinho, perdão, é o jogador mais perto aí da característica do Arthur, então ele que deve ser o substituto do Arthur. Gente, agora vamos falar do que jogou o Gabriel Mack e a Amus ontem. É uma barbaridade. Existe sim um interesse do Shakhtar Donetsk pelo Mack, mas isso é assunto para outro vídeo. E não é à toa, o Gabriel Mack chamou a responsabilidade do jogo em quase, sim, não digo quase todo o jogo, mas boa parte do jogo. Ele pegava a bola, partia para cima, driblava 1, 2. Teve um lance que ele fez a lá Ronaldinho, que tem dois caras parados na frente dele, ele dá uma gingada para um lado, gingada para o outro, tira os dois da jogada, bate, o goleiro faz uma boa defesa, né? O chute até que não sai tão forte, mas é habilidoso demais. É habilidoso. É o diferencial do Grêmio. É o Gabriel Mack e o Amuso. O Amuso voltando com muita confiança, indo para cima. Teve o pênalti, foi marcado em cima dele, né? Sai uma jogada de triangulação entre ele, o Mack e o Carlos Vinícius. Então, assim, para o segundo gol, o Grêmio jogou muito bem no segundo tempo. Muito bem. É claro que aquele problema que havia do primeiro tempo com muitas bolas enfiadas no meio da defesa, né? Acabou que não acontecendo com tanta frequência no segundo tempo. O Grêmio conseguiu ter um sistema defensivo um pouco mais sólido. Aí o Grêmio conseguiu chegar ao ataque, o Pavon dando assistência para o Bright White. O Grêmio ontem conseguiu jogar com tranquilidade. E estava faltando isso. Então, o jogo de ontem marcou 3 vitórias nos últimos 5 jogos. São 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhum gol sofrido e 6 gols marcados. 6 gols marcados. Então, assim, é óbvio que a gente tem o jogo contra a Confiança, é óbvio que a gente tem jogo
em 0-0 com o Atlético Paranaense fora, né? Tem 1-0 contra o Coritiba, que o Grêmio massacrou o Coritiba. No meu ver, o Grêmio massacrou o Coritiba em casa. Mas são jogos importantes, são vitórias importantes que, se a gente parar para pensar nos números, o Grêmio não tá numa sequência ruim, né? Não tá numa sequência ruim. O que a gente cobrava do Grêmio é postura dentro de campo. É raça, é querer vencer, é querer ganhar. Desculpa. É querer ganhar. Então, assim, o Grêmio ontem mostrou que queria vitória. O Grêmio mostrou ontem que queria mais do que o empate, mais do que simplesmente segurar o resultado. O Grêmio foi para cima, mesmo com 1-0, e buscou mais 2 gols. Então, é atitude. A gente cobrava atitude. E aqueles torcedores que cobraram o Grêmio, falaram com o técnico Luiz Castro, na chegada da Argentina, estão de parabéns, porque a cobrança surgiu efeito, né? Surgiu efeito a cobrança da chegada do Grêmio lá na Argentina. Então, assim, o Grêmio, parabéns. Domingo agora a gente tem uma pedreira contra o Flamengo. Na final de semana a gente tem uma pedreira contra o Flamengo. E seja o que Deus quiser, mas eu tô acreditando na vitória do Grêmio. Se a gente mostrar que quer e a gente conseguir ajustar algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas no sistema defensivo, a gente pode sim, o porquê não, acreditar na vitória do Grêmio contra o Flamengo na Arena. Tá certo? Esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, o papo é Grêmio.